Olá pessoal, com certeza que está tudo bem convosco. Estamos então de volta com mais um vídeo, desta vez sobre pelagem dos cavalos, a cor dos cavalos. Pois é, a pelagem do cavalo. Há muito a dizer sobre a pelagem do cavalo, mas não entraremos em grandes pormenores. Vamos falar um pouco de modo geral sobre as cores dos cavalos. Existem cerca de 76 cores de cavalos, cores base e as suas matizes. Mas sobre isso, mais à frente nos informaremos. Pois é, a pelagem do cavalo é o revestimento externo do animal e caracteriza-se pela sua coloração através do conjunto de pele, pelos, crina, cauda, e é isto que é a cor do cavalo. Um cavalo atinge determinada cor por o seu pai e a sua mãe terem outra determinada cor. Pois é, então nós temos três tipos de pelagem de cavalo: a pelagem simples, composta e conjugada. Dentro da pelagem simples, nós temos aqueles que são de cor uniforme, que têm a mesma cor ao longo de todo o corpo. Temos dois grupos: aqueles que têm a crina e a cauda da mesma cor, como o lasão, o preto, o isabel e o palomina. E temos aqueles cuja crina e rabada são pretos, como o pelo rato, castanho e bai. Há várias matizes de todas estas pelagens. Por exemplo, o preto pode ter um preto mais escuro ou mais claro, mais avermelhado ou mais azulado. Também o lasão pode ser crina-alvo, também o lasão pode ser mais escuro, torrado, pode ser mais claro. O isabel também pode ser mais escuro ou mais claro, e o palomino também mais escuro ou mais claro. O rato normalmente varia mais para o avermelhado ou mais para o acinzentado. O castanho, como tão bem conhecemos, pode ser mais escuro, mais claro. Castanho peçanho, se for muito escuro. O baio, que pode ser mais claro ou mais escuro, mais torrado. Depois temos a pelagem composta. E aqui trata-se de uma pelagem evolutiva. O que é que significa? Significa que os cavalos nascem numa cor, pretos, castanhos ou baios, e ao longo da sua vida vão mudando de cor, vão perdendo alguns dos pelos mais escuros e ficando ou brancos ou russos mosqueados. A fase branca, a fase em que o cavalo está quase todo branco ou todo branco, não tem muito que se lhe diga, porque todos os pelos são praticamente da mesma cor. Mas já o russo mosqueado pode causar alguma estranheza. Pois é, então no russo mosqueado o cavalo é maioritariamente branco, mas tem pequenas pintinhas ou bolinhas castanhas, normalmente castanhas. Mais à frente poderemos perceber melhor a diferença. Depois temos as pelagens conjugadas, e estas normalmente não vemos tanto naquelas que são as raças portuguesas. Neste da pelagem conjugada existe a presença de malhas sobre uma qualquer outra pelagem, ou seja, a presença de malhas brancas ou de outra cor sobre uma cor base. Aqui temos os malhados, os chamados pampa, e existe várias maneiras de avaliar o tipo de malhado, embora não seja muito importante para este nosso vídeo. Depois temos os apulosa, com outro tipo de manchas. São pequenas bolinhas, normalmente, ou manchas mais extensas
que ocupam uma maior parte do corpo do cavalo. Mas olha lá, às vezes os cavalos têm aquelas manchas na testa. Como é que isso se chama? Que marcas são essas? Isso também é da pelagem do cavalo? Ora pois, sim, também pertence à pelagem do cavalo. Muitas vezes nós vemos estas marcas, estas particularidades de cada cavalo, que nunca é exatamente igual a outro qualquer cavalo. E então, nestas particularidades, o mais comum de nós vermos é a estrela. Flor ou estrela. O termo mais utilizado é estrela. A seguir, também muito comum, temos o cordão. Aquela pequena pinga, às vezes perto do focinho, é a beta. É mais raro, em Portugal, nós vermos cavalos com boca de leite ou bebe em branco. Mas é comum também ver frente aberta, menos comum, mala cara. Dentro das estrelas, nós podemos ter uma verdadeira estrela ou uma pequena estrela com apenas alguns pelos brancos ou uma estrela em meia-lua. O luzeiro é como se fosse uma estrela um pouco maior ou mais aberta. O filete é um cordão muito, muito fininho e um pouquinho abaixo dos olhos. O luzeiro, com início de filete, no fundo, é uma estrela um pouco mais corrida. Também é interessante analisarmos que por vezes a estrela toma formas de triângulo. Mas não é só na cabeça que nós temos particularidades. Também nos posteriores e anteriores, nos membros dos cavalos, nós temos que saber analisar as suas marcas pessoais. Primeiro, temos um exemplo daquilo que é um calçado sobre a croa. Croa é a zona exatamente acima do casco. E quando o cavalo tem uma marca branca que a delimita, diz calçado sobre a croa. De seguida, temos um exemplo do que é médio calçado, ou seja, a malha branca vai até meio da canela. Por fim, quando a malha branca, a meia branca, chamemos-lhe assim, ultrapassa ou chega ao joelho, nós já dizemos alto calçado. Então, mas só temos desenhos? Não há um exemplo real para explicar melhor as coisas? De certeza que sim. De certeza que há por aí um tratador que nos pode dar uma boa ajuda. Olá, bom dia. Sou o Alvo Pereira, tratador dos cavalos da APP-CDM na Escola de Equitação. E vou ajudar no vídeo a falar sobre pelagem de cavalo. Temos aqui a princesa, Lazã, o pelo é castanhamente avermelhado, as crinas e rabada igual ao do pelo. Nos cavalos de cores temos algumas marcas. Temos a estrela branca aqui na testa e pingada aqui do focinho. No caso da princesa temos o calçado branco, pé esquerdo. Aqui a estrela, uma égua castanha e marcas também, tem uma estrela aqui na testa. É a calçada dos posteriores, pé direito e esquerdo. Temos aqui a travada, é uma castanha pesanha, temos o castanho mais claro nos olhos, nas narinas e além na bainha.
Também ela é um cavalo de cor. Aqui da testa tem uma estrela. Aqui o ébano no rio, um garanhão preto. Ao contrário, na travada não tem zonas claras junto aos olhos nem ao focinho. Este é um cavalo de 100 marcas de pelagem preta. Temos aqui esta égua que é azulita, uma égua russa mosqueada, tem um fundo branco e tem umas quintinhas castanhas como se fossem moscas. A pelagem nela é uma égua russa mosqueada. Temos aqui o diamante, o cavalo russo. Normalmente nascem pretos, castanhos ou baixos. Ao longo da vida vão ficando brancos. O diamante é um cavalo russo mudado. Ao longo, alguns pelos pretos vão quitando para ficando branco. Passando dos anos, o diamante vai ficar todo branquinho. Ok, agora sim, um pouco mais esclarecidos. Mas, mesmo assim, houve algumas pelagens que não se conseguiu arranjar exemplos práticos, não é? Pois, mas eu não quero que falte nada aos visionadores dos meus vídeos. E por isso, aqui temos um exemplo do que é um cavalo baio. Neste caso, se nós repararmos bem, é um cavalo que terá a cara aberta, que será calçado dos anteriores e dos posteriores, das mãos e dos pés. E diz-se baio porque as crinas são pretas, mas o tom de todo o corpo é este tom amarelado. Neste caso, até é mais alaranjado porque é um baio escuro. Já neste, também baio, é um baio mais claro. Tal como eu disse no início do nosso vídeo, existem diferentes tons de baios, diferentes tons e diferentes matizes de cada uma das pelagens. Também este é calçado do pé direito. Aqui temos um bom exemplar do que é um cavalo palomino. A crina é mais clara, quase branca, e o tom é este tom alaranjado, amarelado do pelo. Os palominos, contrariamente aos baios, não têm as pernas pretas. Os membros são da mesma cor de todo o corpo. Neste caso, também é calçado de 3 dos membros, de 3 dos pés. Atrás é alto calçado. Tem também mala cara. Aqui temos outro exemplo de um palomino. Mais uma vez verificamos os cabos, ou seja, a crina e a rabada de tom branco, mais claro, e o pelo num tom mais alaranjado, com as pernas da mesma cor do pelo. Aqui temos o exemplo daquilo que é um cavalo Isabel. É este tom clarinho, com a crina também ela clarinha. Neste caso, nós temos uma crina ligeiramente mais escura que o tom do pelo. Também os membros são da mesma cor do pelo. Aqui, com uma crina um pouco mais clara e, por isso, um tom de pele mais uniforme. Há uma particularidade nos cavalos Isabel que tem a ver com a sensibilidade da pele, que é toda rosa, e dos olhos, que normalmente são azuis ou verdes. Depois temos um exemplar da pelagem rato, muito comum numa raça autóctone portuguesa, que é o cavalo Sorraia. Neste caso, é um cavalo de tom mais acinzentado.
Lembram-se que eu tinha dito que os ratos podiam ser mais acinzentados ou mais amarelados. Pois é, este é mais acinzentado, com pelo cinzento ao longo de todo o corpo, e depois tem esta particularidade, quer na rabada, quer na crina, de se misturarem pelos cinzentos claros com pelos pretos. Aqui temos outro exemplo de pelagem rato, também um surraia, mas agora de pelo mais amarelado. Pronto, chegamos ao fim de mais um vídeo desta feita sobre a pelagem dos cavalos, as cores dos cavalos. Espero que tenham gostado. Quero ir embora sem chamar a atenção para o facto de os nomes aqui mencionados serem utilizados em Portugal, porque muitas das vezes na internet ou numa revista brasileira ou numa coisa qualquer sobre cavalos nós podemos encontrar nomes diferentes para a mesma coisa, porque são regionalismos ou traduções e muitas das vezes os nomes dados não são os usados em Portugal no meio equestre. Beijinhos, espero que tenham gostado. Até à próxima.